Vamos orar? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, quero Te louvar, Senhor, porque na liberdade com que o Teu Filho nos libertou, nós viemos para beber da Tua fonte, nós viemos para comer desse banquete que o Senhor vai nos dar a partir de agora. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Essa canção, ela fica ardendo dentro de mim, eu acordo cantando ela, eu passo o dia pensando nela, eu durmo pensando nela e eu acho que eu sonho com ela. E é sobre isso que eu quero ministrar para Bom Retiro, nessa noite de multiplicação. Hoje, nós estamos multiplicando 20 novas células em Bom Retiro. Chega um momento que a igreja cresce e fica impossível um só homem pastorear a toda a igreja. Se você conhece a parábola do pastor que tem 100 ovelhas, ele conhece o nome das 100 ovelhas, e uma delas se perde. Ele fala: peraí, teve uma ovelha que se perdeu. E ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu, aquela que tem uma manchinha, aquela que tem uma pintinha, aquela que anda diferente. Ele sabe, mas depois que o rebanho cresce, ele começa a conhecer apenas de vista, e tem gente que chega na igreja aqui e fica invisível. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu estava no culto e eu não consegui enxergar. Não é porque o pastor é incompetente, mas é porque o rebanho fica grande demais. Então o pastor ele tem que oferecer pastoreio para todo mundo, como? Levantando novas lideranças. A liderança de células tem sido o braço de pastoreio do Senhor, o braço de pastoreio da própria igreja, para que ninguém fique sem receber da oração, da comunhão, do compartilhar do pão e da vida que é levada para dentro das suas casas. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Essa frase não nasce do coração de um cantor, de um autor, ela nasce do coração de Deus. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele pega o inimigo mais difícil, mais bruto, mais duro, e vai dizer assim: nem o inimigo mais complexo você pode experimentar vai conseguir impedir o crescimento da igreja. Eu quero pegar o nome e a história inicial de um homem, que ele vai ter uma vida exemplar, ele vai ter uma vida que vai mostrar para a gente como que nós podemos vencer isso que nós chamamos de medo, como nós podemos crescer e amadurecer, e como nós podemos viver uma vida de sucesso. Tem gente que pergunta para mim assim: pastor, por que parece que Deus está em silêncio? Porque ninguém passa por prova a não ser passando silêncio, ninguém. As provas que nós experimentamos são em silêncio. Eu sempre digo isso. Quando o professor fala assim: hora da prova, guarda o livro, guarda o caderno, ele vai distribuir para você a prova, e ele vai ficar em silêncio. Não é mais tempo de explicar. Agora é tempo de você ser aprovado, de você se virar, de você fatorar, de você dividir, multiplicar. É hora de você lembrar das regras gramaticais, ortográficas. A física é a filha da matemática. Aprenda matemática, que você vai bem em física. A literatura vai te ensinar a falar, vai te ensinar a ouvir. Agora, você vai aprender a interpretar, você vai poder aprender a entender o que ficou para trás, o que ficou e o que vai chegar lá na frente. O pretérito futuro, você vai aprender o perfeito, você vai aprender regras de como se comunicar e de como ser entendido e de como entender. O nome disso é prova. E na prova, a gente fica sozinho. Diz assim a palavra do Senhor em Josué,
capítulo de número 1. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ele está dizendo, olha, você vai conquistar a leste e a oeste, desde o Mar Mediterrâneo, ultrapassando o Jordão, até o Eufrates da Mesopotâmia. Você vai tomar a terra dos hititas, a Turquia. Você vai descer ao deserto, até o Sinai. Tudo isso aqui eu vou te dar, eu te prometi. E eu vou te dar. E ele continua. Ninguém conseguirá resistir a você. Eu vou sublinhar isso. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe mandei, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma promessa de, eu estou contigo, eu sou ao teu lado, algo novo vai acontecer, você vai enfrentar novos desafios, você vai encontrar um futuro que você nunca viu, você vai passar por um caminho que você nunca viu. A gente vai visitar vocês, na casa de vocês, a gente vai visitar a cela de vocês, e dependendo do lugar que a gente vai, o Waze manda a gente, assim, por um lugar que a gente chama de quebrada. Você vai entrando assim e fala, aqui, onde é que eu entrei aqui? Eu nunca passei por aqui, eu moro em Curitiba há 23 anos, mas tem lugares que eu falo assim, eu nunca passei aqui. Então você não sabe se é mão para lá, se é mão para cá, se você está na preferencial, se é um território que é perigoso. Você não sabe exatamente aonde você está, mas você sabe de uma coisa, o Senhor está contigo. O Senhor não vai te abandonar. Existem situações que deixam a gente amedrontado. Existem situações que tiram da gente a coragem. Existem situações que fazem a gente duvidar. Quando você vai mudar do estágio de vida, quando você vai sair do ensino médio, você vai entrar para o ensino superior, você diz, alguma coisa vai mudar, como vai ser o primeiro dia, será que eu vou receber trote, será que eu vou conseguir desempenho acadêmico e científico para terminar isso. Quando você entra num relacionamento novo, se você cumpre fielmente aquilo que a Bíblia diz, tem muita gente que quebra a cara nesse negócio de relacionamento, porque desobedece os princípios que Deus diz para a gente obedecer, mas muita gente desobedece e quebra a cara, porque desobedece princípios de finanças, que Deus deixa claramente, não quebra isso. Tem muita gente que quebra a cara quando vai abrir uma empresa, porque negocia princípios que Deus diz assim, não negocie. Então há uma ideia que Deus abandonou, mas na verdade fomos nós mesmos, que saímos do caminho da rota que Deus determinou, e a gente quer ser feliz. Aqui começa a história com esses desafios. Meu servo Moisés está morto. Sabe o que significa agora? Que agora você vai se virar. Aqui a infantilidade acaba. Aqui a imaturidade acaba. A partir daqui você vai ter que fazer a tua comida. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja cheia de dons. Pensa numa igreja cheia de dons, é a igreja de Corinto. Ele tem que parar um pouco
para ensinar a respeito da ceia do Senhor, ele tem que parar um pouco para ensinar a respeito daquilo que é básico, de colocar para fora uma liderança que estava vivendo numa iniquidade e estava contaminando o altar. A igreja estava dividida, havia competições, uma igreja rachada dentro da própria igreja. Então ele fala, opa, vamos corrigir isso. E ele, capítulo 12, ele fala sobre dons. No capítulo 13, há um recheio, como se fosse um sanduíche, que ele fala sobre o amor, e o dom tem que ser usado com amor. E no capítulo 14, ele explica como usar o dom. E ele vai dizer, olha, eu quis tratar vocês como maduros, mas eu ainda estou dando leite para vocês. Um bebê, uma criança, por que ela não é madura? Por causa do alimento que ela suporta. Qualquer criança vai tomar leite, que é um alimento processado por outro, pela mãe. Mas para você amadurecer, você tem fome, e você tem que comer, você vai ter que caçar, você vai ter que comprar, você vai ter que partir, você vai ter que temperar, você vai ter que preparar, você vai ter que fazer, você vai ter que cozinhar, você vai ter que colocar na boca, você vai ter que mastigar, e você vai ser fortalecido por isso. A diferença entre o infantil e o maduro, pessoas que são infantilizadas não conseguem avançar, e elas vivem no lugar do fracasso, que eu chamo de terra do nunca, aquele lugar onde o Peter Pan morava, aquele homem velho. Peter Pan não era um menino, Peter Pan era um homem, que se recusava a ser homem, o homem que vive na irresponsabilidade infantil. Eu conversei essa semana com uma irmã, e ela falou comigo assim, pastor, o senhor não acha, eu vou sair com o irmão, pela primeira vez, e eu só tenho falado algumas coisas, e o senhor não acha que, se eu não pagar a minha parte na conta, nós vamos jantar, ou vamos almoçar, eu vou estar estabelecendo um preço para ele? Eu falei, não, minha irmã, você não entendeu nada, não é sobre dinheiro, é sobre proteção. A mulher, ela quer ser amada, protegida, cuidada, mas se na primeira vez que você sai com esse homem, você racha a conta dele, ou com ele, se ele não é capaz de pagar uma conta para você, o que vai acontecer amanhã, quando os problemas maiores chegarem? É você que vai sustentar esse homem, é você que vai ter que carregar ele, e quando esse papel é invertido, você vai ficar cansada, esgotada, desanimada, e dizer, o que Deus fez comigo? Deus não fez nada com você, mas você fez uma escolha que foi tola para a sua vida. Tem gente que não sai da infância, tem gente que não rompe. Eu sempre digo que o casamento, tem casamentos que vivem um triângulo amoroso, está o pai, está a mãe e está o marido junto no casamento. O homem tem que deixar pai e mãe, ele tem que aprender a caçar a comida dele, a ganhar a vida dele, a romper com aquelas facilidades de acordar e falar, e aí? Tem homem que até hoje acha que está morando num hotel, ele levanta à tarde, ele não lava um copo, ele não arruma a cama dele, ele larga tudo na mão da esposa dele, ele volta para casa e tem a cara de pau de dizer que a mulher não faz nada. É um infantil, é uma criança, porque o trabalho doméstico é um trabalho pesadíssimo. É gente que tem fobia de compromisso, é gente que tem as emoções afetadas pelo medo, é gente que fica paralisado diante de um desafio novo. Eu não sei o que eu vou fazer, ele não consegue trocar o plano da vida dele, ele não consegue sair. Aqui o povo de Israel está morando num deserto há 40 anos, gente, para morar no deserto 40 anos, tem que ser corajoso, e Deus fala assim, seja forte e corajoso, porque você vai sair desse lugar. Tem gente que é corajosa, fala assim, eu tenho medo, aí não tem medo de morar, gente, num bairro violento, ele não quer sair dali. É gente que reclama, pastor, a minha mãe, a minha irmã infernizam a minha vida. Eu pergunto, quantos anos você tem? 40, sai daí.
Ninguém é obrigado a viver debaixo de um lar intoxicado, doente, maligno. Ninguém é obrigado. Você não é casado com a tua mãe, com a tua irmã. Tem gente que fica preso na história dos outros. Ah, pastor, eu estou fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e a minha irmã engravidou. O que vai ser da minha vida? Como assim? E as pessoas ficam travadas. Existe uma armadilha, um protocolo de medo, que qualquer notícia diferente faz com que ela desabe. Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, verso 11, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Mas quando fiquei adulto, eu deixei as coisas de menino. Você joga videogame quando você é menino. Você joga bola de gude, futebol de botão. Eu sei lá o que você jogava, Pokémon, de pedra, papel, tesoura. Não tinha isso? Gente, você faz isso ainda? Acabou. Você deixa as coisas de menino, você sai no tapa porque alguém pegou a tua bola de gude, olhinho, roubaram meu olhinho. Roubaram meu, tinha um goleiro, gente. Futebol de botão, de chumbo. Era o Manga. Goleiro Manga. Esse cara andou pelo Sul, foi goleiro do Grêmio, do Inter. Era o meu goleiro. Um dia, roubaram meu goleiro. Eu chorei. Mas hoje eu já não ligo mais pro Manga, gente. Nem pro Alex Manga eu ligo, que é atacante. Quanto mais coisa de menino. E tem gente que está chorando porque eu era garoto. A gente era muito pobre, mas muito pobre. Aí no dia do meu aniversário, eu ganhei um violão de madeira, desse que você compra na feira. Hoje ele não tem mais, hoje tem shopping, né? O negócio ficou tão bom. E o violão toca, fala, canta, você não faz nada, fica só aquele. As crianças, o violão já vem com um microfone para você cantar. Eu ganhei um violão de madeira desse, bem pobrinho. Você lembra desse violão de madeira? E aí, estava na casa da minha avó. Aí minha avó foi, vovó Geni. Ela foi e colocou o violão na beira da cama. Para quando eu acordar, Aí o presente está aí. Gente, eu não levanto, eu piso e quebro o violão. Gente, eu fiquei tão triste. Gente, mas olha para mim. Hoje eu podia estar no louvor aqui, podia ser o pastor Samuel. Mas é coisa de menino. Depois que ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. Sai desse lugar. Tem gente que tem medo de errar. Tem gente que tem medo de começar de novo. Tem gente que tem medo de viver um outro relacionamento. Deu errado. Estava tudo errado. Tem gente que tem medo de errar de novo. O medo, ele vai arrancando da gente. O medo é o autor intelectual de um crime. Fracasso. A terra do nunca, na verdade, é a terra do fracasso. Onde nunca acontece, onde eu nunca vou ser feliz, onde eu sou noivo uma vez, não dá certo, eu sou noivo uma segunda vez, não dá certo, eu nunca consigo chegar lá, eu nunca consigo compreender, eu nunca consigo vencer profissionalmente, eu nunca consigo terminar uma universidade, eu nunca consigo avançar, eu não consigo, eu fico preso, aquele deserto me suga, aquele deserto me faz girar, eu sei que tem um lugar que eu tenho que avançar, eu sei que eu tenho um limiar que eu tenho que transpor, mas quando eu chego na beira do Rio Jordão, eu falo, não vai dar. O nome disso é medo. O medo, ele ignora que nós temos um fiel aliado. Deus vai dizer, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Onde eu boto meu pé, Deus, Ele está comigo. Quando tudo dá certo, aleluia, Deus é bom. Quando tudo dá errado, aleluia, Deus está comigo. A gente tem uma ideia de que vencemos, foi Deus. Perdemos, não foi Deus. E isso é uma bobagem. Porque Deus, Ele lida com nossas vitórias e as nossas derrotas de maneira muito diferente. Deus, Ele trata o nosso coração. Romanos 8:29, os que Dantes chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. A sua derrota está mexendo em algo no teu coração. Não, ninguém gosta de ser derrotado. Não vem com essa conversa para cima de mim. Mas Deus, Ele usa a derrota para mudar a nossa história. Deus usa os reveses que nós experimentamos para nos humilhar. O pastor Marcos leu aqui. Se lembrem. Quando vocês ficarem ricos, ele leu aqui Deuteronômio 8:3. Não se esqueçam que eu levei vocês para o deserto. Eu humilhei vocês. Fui eu que deixei você passar fome. Fui eu que te entreguei na mão dos gigantes. Fui eu que fiz você sofrer. Fui eu. Para que você entenda que eu te sustentei e eu fiz você chegar até aqui, apesar dos seus problemas. E para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se lembre. Então no dia bom Deus está. E no dia ruim, Ele também está lá. Então, existe uma solidez na promessa. Eu prometi estar com quem? Com quem veio antes de você, e vou continuar. Não fique com medo de andar sozinho. Não fique com medo de não ter como consultar Moisés. Moisés morreu. Agora começa um novo tempo para você. Começa um novo tempo de avançar. A presença de Deus está lá, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de noite e de dia. Sabe para quê? Para que a gente avance e não pare de crescer, para que a gente não dê um passo atrás, para que a gente não desista, para que a gente não ande na marcha ré. Ele está dizendo assim, eu vou estar com você, vai estar quente, o deserto é de uma aridez, é um sol causticante. Meu filho mora no deserto do Texas, numa cidade, ele disse que, e eu vi isso aí, chegamos, acho que ano passado, quando nasceu minha neta, eu estava lá, passarinho, gente, andorinho, sei lá que passarinho é aquele que tem lá, aquele pardal americano, que deve ter um nome mais bonito que o nosso. Passarinho assim, de repente, voando, ele cai e morre. Ele morre de insolação, de tão quente que é. Pensa num lugar quente. Então você tem que ter uma nuvem, para quê? Para te cobrir, senão você não aguenta caminhar. Só que à noite no deserto, faz um frio de rachar os ossos. Então tem uma coluna de fogo, que além de te aquecer, também te dá direção. O que ele está dizendo? Não fique pensando que eu vou me esquecer de você. Não fique pensando que você vai andar sozinho por essa vida, não. Eu vou ficar contigo. A presença de Deus não vai permitir que você deixe de avançar numa solidão. Ele vai estar contigo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei, eu lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envio. Moisés é um cara muito esperto, ele não quer ir sozinho, ele quer ir com Deus. Não foi ele que inventou a história, espera aí que eu vou lá, que eu vou pegar o povo de Israel, eu vou tirar do Egito. Moisés já tinha pendurado a chuteira há muito tempo. Moisés já estava no INSS do lado de Midian. Moisés, gente, já estava recebendo pensão por invalidez, por tempo de serviço. Moisés não tinha mais força. Gente, Moisés estava com 8. Se liga, meu irmão, Moisés estava com 80 anos.
Ele falou, não, já fiz de tudo, deixa agora para essa garotada. Aí Deus falou assim, não, Moisés, bora aqui. Encontra comigo aqui, Horebe, vai voltar lá para o Egito, para a terra de Gósen, tira o meu povo. Sabe o que Moisés falou? Deus, o senhor bebeu? O senhor fumou alguma erva braba, Deus? Eu tenho 80 anos, eu já não sei nem mais falar aquela língua. Eu saí do Egito, agora eu falo árabe há 40 anos, eu estou em Midian. E o senhor quer que eu volte para aquele lugar que tentaram me matar, que eu matei? Não. Deus falou assim, eu estou te mandando. Não, mas eu não sei falar, eu sou gago, sou pesado de língua. Ele fala, quem fez a língua do homem? Quem fez o que fala, o surdo ou o que vê? Não sou eu, Senhor? Vai que eu serei com a tua boca. Não foi ele que inventou moda. Foi Deus que pegou ele, apareceu para ele e falou assim, bora. E fez ele chegar lá e de repente, ele chega numa terra, com aquele povo no limiar, e falou assim, quem vai comigo? Já que foi o Senhor que mandou, me manda anjo na frente. Não, eu quero que o Senhor vá comigo. Eu só vou sair se for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Ele fala, então eu vou contigo. E essa é a promessa que fica coando em toda a Bíblia. Jesus vai encerrar, e a última palavra que ele diz para os discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Então a gente tem que deixar a velha infância. Não romantize a sua infância. Os tribalistas romantizaram a velha infância. Nós crentes não vamos romantizar a velha infância, porque o que é velho fica para trás, gente. A gente agradece, a gente honra a infância, mas a gente tem que partir para um passo para frente, não um passo para trás. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Apesar de você achar que eu não estou aqui. Você está passando a prova, mas eu estou aqui. Você está lá, fazendo a prova, você não sabe a resposta. E você está doido para perguntar para o professor, me dá uma ajudinha. E o professor não fala nada. Às vezes o professor, você está olhando para frente, ele está sentado lá, corrigindo a tua prova. E às vezes ele se levanta e vai para o final. Não, pode ser que o professor não esteja olhando. E aí tem aquela irmã, tem aquele irmão estudioso, que você quer olhar para o lado para perguntar assim, será que eu estou indo pelo caminho certo? Mas você não sabe se o professor está olhando. Aí a prova não vale. Aí o professor diz 0 porque você colou. Mas ele está dizendo, eu estou lá o tempo todo. Eu estou com você. Número 4, existe uma garantia eterna das coisas que Deus promete. Seja forte, siga em frente, seja forte e corajoso, porque você, diga eu, você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Ele vai repetir essa palavra, essas duas palavras, forte e corajoso, forte, muito corajoso, forte e corajoso, 4 vezes nesse texto, que vai do versículo 1 até o versículo 9. Seja forte. O que é ser forte? Você pega um monte de homem aí, grande, enorme, que tem um tamanho, né, que você fala, rapaz, aquele homem ali chega a assustar, mas ele é mole. O coração dele é mole. Ele desiste de tudo. Primeiro problema que ele tem no casamento, ele fala, não vai dar para mim. Aliás, o casamento, quando ele passa por problemas, e as cordas são esticadas demais e rompem, são só mais uma chance para você voltar, fazer um nó de novo e encurtar. Tem gente que é incapaz de ter maturidade e estabilidade emocional, serenidade para lidar com dificuldades. Esses são crianças. Não fala na frente das crianças. O que eles vão pensar? Isso é assunto de papo de gente grande. Não conversa. Tem gente que não tem condições de conhecer a realidade. Tem gente que, se souber a verdade a respeito de um problema, de um gigante que a gente vai enfrentar, ela desiste. Tem gente que é incapaz de resolver os problemas mais simples, e eles continuam transferindo para o pai, para a mãe, as responsabilidades que eram deles, e nunca cresce. Às vezes a culpa é do próprio pai. A síndrome de Peter Pan
que são homens que já têm 30, 40 anos, e que não conseguem romper dessa relação com o pai. Existe algo chamado incesto. Tem alguns relacionamentos que são incestuosos. E eu não estou falando de sexualidade. Eu estou falando de pai e mãe que não deixam o filho romper, que não deixam ele tomar as decisões dele. Isso está atrapalhando muita gente, porque o filho não consegue errar sozinho e não consegue acertar sozinho. Talvez você tenha sido criado assim. Tem gente que não teve pai, e quem não tem pai não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não completa tarefas, entra num curso e desiste, entra numa jornada e fala, ele se auto-sabota. O órfão espiritual, ele se sabota. A maior maldade que existe hoje, eu falei pela manhã, a ausência da figura do sacerdote masculino dentro de casa. O sacerdote masculino, ele produz segurança, direção, identidade. Você tira isso, ferirei o pastor, as ovelhas se perdem. As ovelhas não têm ideia do que vão fazer. E agora? Então, a segurança de quem dirige, de quem lidera, transmite para quem está sendo liderado calmaria, tranquilidade. Seja forte. A resiliência é a marca da maturidade. É a maneira como você encara a dificuldade. Você sabe no que você é bom, naquilo que você é positivo, naquilo que você pode fazer. Você encara de frente o erro. Eu errei, mas eu vou consertar. Ele tem serenidade para lidar na alegria, na tristeza. Ele tem habilidade para começar algo novo. Ele tem inteligência para recomeçar do zero. Ele é um homem que ama a correção, ou uma mulher que ama a correção. Gente, ninguém gosta de ser criticado. A crítica é uma disciplina, sabia disso? Crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos, visando a construção da melhoria de um comportamento futuro. A crítica não vem para te destruir. A crítica faz uma avaliação daquilo que você tem de muito bom e merece distinção, daquilo que você tem de bom, daquilo que você precisa de ajuda. Para quê? Para a gente corrigir. Uma pessoa madura tem amor à correção. Imagina, você está indo errado, você está tomando um destino errado, e ninguém fala nada. Você está indo com os olhos vendados para um precipício, e ninguém grita para você, ninguém te dá um beliscão, ninguém te dá um tropeção, ninguém pode falar nada com você, porque você fala, você está querendo mandar na minha vida? É um infantil. O infantil não ouve a esposa, a infantil não ouve o marido, o infantil pega conselho com infantis. Foi o que o neto de Davi fez, Roboão, que conseguiu estragar em 3 dias aquilo que o pai e o avô fizeram em 2 gerações. Existe sabedoria, existe uma tolerância aos sofrimentos, aos bloqueios. Olha aqui, Deus não está dando para Josué uma molezinha. Olha para mim, você não vai ter molezinha não. É isso que eu quero dizer para você. Seja forte e corajoso. A força, querido, está aqui dentro. Eu não vou desistir. A minha palavra, ela vale o que vale. Eu só tenho isso. Eu prometi, eu vou fazer. Vou ficar no prejuízo, azar o meu e do meu temperamento. Tá, já era. Eu não vou negociar aquilo que eu propus diante de Deus e diante dos homens, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante da minha igreja. Isso significa ser forte. Mas deu tudo errado, então nós vamos naufragar nesse Titanic aqui abraçado. Tem um só colete salva-vidas, é com ele que a gente vai ficar. É com ele que a gente vai morrer, ou que a gente vai sofrer, ou que a gente vai ser encontrado aí pelo salva-aero. A terra da maturidade, ela acontece quando você não tem medo de andar com vencedores. Tem gente
que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de barata. Você tem medo de barata? Tem. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de cobra. Eu estava lembrando aqui, eu garoto, jovem, acho que eu tinha 17 ou 18 anos, fui fazer sobrevivência na selva. 8 dias no mato, uma pistola, uma carabina, porque a gente voa muito na Amazônia. A Amazônia é enorme, gente. Quando fala assim, a Amazônia está pegando fogo. Eu sei que está pegando fogo. Gente, mas você vai fazer navegação aérea lá, horas e 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 horas, você só vai ver mato. Pensa num negócio grande assim. Você pega aqueles países da Europa, coloca tudo ali dentro. O que acontece quando você vai navegar lá? Você não pode navegar em monomotor, só um. O resto, que é homologado para voar lá, tudo bimotor. Vai que falha o motor, o outro, né, sustenta até você pousar. Mas quando falha os dois, o avião cai na floresta e você tem que sobreviver. E aí qual é o medo da floresta? Você já entrou na mata? Ai, pastor, eu estou com medo da onça. Tem gente que tem medo de leão, querido. Não tem leão no Brasil, só no zoológico de Curitiba. Não existe leão na floresta, não existe urso no Brasil. Você está entendendo, gente? Cobra tem, mas não tem rinoceronte para te chifrar, não tem hipopótamo para te morder. Estamos no Brasil. Aí a gente chega na floresta, aí o pessoal tem medo de quê? Da onça pintada, da jaguatirica. Olha para mim, esses bichos têm medo de você. Você entra na floresta gritando, falando, ser humano, eles vazam. O bicho homem é perigoso, ele vaza. Sabe o que mata as pessoas na floresta, gente? O frio, o mosquito, a abelha africana. É cada ferroada que você toma de abelha africana, meu irmão, que você vira macho, as tuas costas vira assim um couro grosso de tartaruga, de tanto você toma mordida de vespa. É isso que mata. Quem aqui vê aquele programa que os caras são largados na televisão, lá no Discovery Channel, no National Geographic, já viu? Pega o cara, joga lá, ele fica lá pelado. Já viram isso? Gente, não é um programa sensual não, aquilo lá é horrível. Imagina a terra, você está sentado no chão pelado, a terra está entrando nas tuas entranhas. Já parou para pensar nisso? Aquela sujeira, gente, já pensou? O companheiro que está com você ali, sem escova de dente, aquele bafo de tigre louco, sem desodorante. Gente, o corpo humano, depois de 2 dias, começa a feder, gente. Feder. E ele está lá, nunca ninguém foi devorado por um urso, por um leão, por um guepardo. Sabe o que faz aqueles homens desistirem? A fome, o mosquito, o sol causticante, o frio. Tem gente que tem medo errado. Tem gente que tem medo do diabo e não tem medo de ser rebelde a Deus. Tem gente que morre de medo do diabo e não tem medo do pecado. Tem gente que tem medo do demônio e não tem medo de desobedecer descaradamente a Deus. Eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ficar pobre, mas rouba a Deus no altar. Não tem medo da maldição, da desgraça do roubo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Tem gente que tem medo do diabo e não tem medo de ser desonesto com a mulher, com o marido. Tem gente que tem medo e aposta nas pessoas erradas, no medo errado. Você está com medo de... Ai, pastor, que medo de dentista. Eu tenho medo de médico. Tem gente que morre porque está sentindo dor e tem medo de ir no único cara que pode interpretar a tua dor, investigar a tua dor, traçar um diagnóstico, te dar o remédio e te curar. É um medo errado. Eu falo, tem gente que é corajosa demais. Eu estava pensando sobre isso domingo passado, quarta-feira passada. Gente, para casar com mulher bonita,
Tem que ser corajoso, meu chapa. A moça é bonita, ela se cuida, faz a unha, faz o cabelo, vai para a academia. Cara, você trata ela mal, você xinga ela, você só reclama da moça, você está deixando a barriga crescer, você está ficando molenga, e a moça está bonita. Olha para mim, você é corajoso, hein, meu chapa? Você é corajoso. Tem gente que bebe na lei seca e vai dirigir. Você é corajoso, né? Você não é medroso, não. Tem gente que dirige com carteira nacional de habilitação vencida. Ele sabe que vai ter blitz da lei seca, ele sabe que vai ter blitz. Ele é corajoso. Então não vem com essa conversa que você tem medo. Porque o medo é um protocolo desenvolvido aqui, ó, para aquilo que você acha que você não pode. Não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe quem ensina sobre o inferno? Sabe quem foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno? Jesus. Tem gente que tem medo de gente, mas não teme o Senhor. Não, pastor, ele vai me beliscar, ele vai me fazer bullying. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai dizer de mim? Que medo, pastor! Mas ele não tem medo de um que trata do inferno como uma realidade. Em Mateus capítulo 5, 25, ele vai dizer assim, ó: malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vão para o inferno, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para a gente, não, foi para o diabo. Mas tem gente que vai seguir o diabo e vai para o inferno. O quarto cavaleiro do Apocalipse, existem sete selos quebrados, no capítulo 6 do livro do Apocalipse. 7 selos, depois vem 7 trombetas, depois vem 7 taças da ira. São juízos de Deus contra o pecado da terra. O povo não vai se arrepender, não. O povo vai continuar aí achando que está fazendo bem, estamos fazendo inclusão. Não se pode mais falar da Bíblia. Tem assunto que está proibido, pastor. Você vai preso, a política nova está diferente. Aí você fala que o pecado é pecado. Olha, você está sendo misógino. Você está sendo racista. Você está fora do ambiente diplomático, político que a gente está vivendo. Eu vou te processar, mas eu vou repetir: a Bíblia não é gentil contra o pecado. Sexo fora do casamento é pecado e imoralidade. Isso agride quem quer ter prazer fora do casamento. Corrupção enche os bolsos dos desonestos, e ninguém quer que fale sobre isso. Então, vamos mudar a Bíblia. A Bíblia me agride demais, pastor. João Batista está dizendo que eu sou adúltero. Lembra do rei Herodes? Casado com Herodias, com Salomé, lembra? Gente, aquele homem, profeta, gente, é profeta. Ele pegava e botava o dedo na cara do rei. Não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Isso é adultério. Você acha que Herodes fez o quê? Prendeu João Batista e mandou arrancar a cabeça dele. Por que que isso acontece? Porque a Bíblia, ela é hostil ao pecado. Adultério é pecado, não é crime. Mas falar que adultério é pecado, não é crime. Imoralidade sexual, homossexual, heterossexual, é pecado, não é crime. E não é crime falar que a imoralidade é pecado. Quando a gente oferece a Bíblia,
ela não é um prato de algodão doce, ela transforma a vida da gente. Mas o pecador, ele não quer ouvir, sabe o que ele quer ouvir? Quero a minha bênção, pastor. Só que a bênção não vai ser construída sobre ele sem obediência. Então ele quer receber um produto, que é a bênção, mas ele quer pagar com uma moeda que não funciona naquele país. No país da bênção, você só compra a bênção com obediência. Pastor, racismo é pecado? É. E é crime. Violência doméstica é pecado? É. E é crime, valentão ou valentona. Porque também tem mulher que é agressiva. Agora, dizer que a violência doméstica é pecado, não é crime. Então a voz da igreja não se cala aqui. Como estão tentando calar a voz da um arcebispo anglicano, Inglaterra, está sugerindo arrancar a oração do Pai Nosso do Pai. Eu publiquei na minha rede social. Eu ainda fiz uma piada, falei, parece uma criança que se veste de Batman, que ele está todo de preto, e nunca vai ser o Batman. Como é que você vai apagar Lucas 11? Como é que você vai apagar Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, quando você orar, ora para o meu Pai que está no céu, Pai nosso que está nos céus. Então é uma tentativa subliminar, nem mais subliminar, ostensiva, de mudar aquilo que Deus não vai mudar, porque a palavra de Deus é uma rocha. Não tenha medo. Agora, do que você tem medo? Pode colocar aí, Maurício. Se não for entrar, me avisa, tá? Other than commitment, Anything. Oh, well, I don't like failing at anything. probably failure. Disappointing my mom. Not being successful. Sucking at life. Everyone's afraid to fail. Not being happy. Being stagnant. Being mediocre. Being boring. No one finding me interesting. Being embarrassed. Fear of rejection for sure. Disappointing people. Myself. Myself. People talking behind my back. I'm afraid of getting bullied. New things are pretty scary, but also being homeless. Being poor. And having nowhere to live. What else? What's the thing you're most afraid of? Losing my family. Losing my family. Losing someone that I love. Thinking about kids and marriage, it all scares me. Anything bad happening to my daughter. I can barely breathe when I think about losing one of my kids. Not having someone to really love, to spend my entire life with. Being forgotten. Strangers. Being attacked by people or being hurt, because like I've been hurt before in my past by people. I'm afraid of the unknown. I have a fear of heights. Falling. Falling on the sidewalk, breaking my teeth, and having my eyeball punctured. The freeway. Traffic and car accidents. Don't want to be on fire. Not a fan of water. The ocean. Drowning. Drowning. I'm like afraid of dying without having ever really lived. Growing old. Death? Death. Dying. Dying. Without having to live my best life, I guess. What are you most afraid of? What am I afraid of? That's a hard question. De que você tem medo? O que impede você de avançar? Você está no deserto, Deus te dá um lugar melhor, Deus diz assim, você vai avançar, eu vou estar contigo, não precisa ter medo. Você vê que os medos são os mais simplórios? Tem um ali, rapaz, que tem medo de cair, quebrar o dente, furar o olho. Não, eu não sei de onde tira, mas esse homem foi ferido, sim ou não, gente? Claro que esse coração está ferido, gente. Claro, eu tenho medo de não ser aceito. Do que você tem medo? Essa palavra aqui é uma palavra que desperta dentro de nós algo que já está morto aqui dentro. Contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Esse texto está em 2 Samuel 22 e está em Salmo 18. Não sei se você sabia disso. Salmo 18 e 2 Samuel 16 são passagens irmãs. São iguaizinhos. Se você comparar o Salmo 18, você vai ver a mesma coisa. E nós cantamos hoje com o Jump essa canção que diz, posso saltar uma tropa, posso enfrentar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Por quê? Porque Cristo é a rocha da minha salvação.
Quando ele está falando sobre vencer, gente, ele está falando que existe um segredo. E aqui para a gente encerrar, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Obediência. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Pronto. Você quer a receita? Obedeça. Você quer a receita? Se aconselhe com Deus, entra no teu quarto. O que eu tenho percebido assim, no contato que eu tenho com os irmãos, é que muita gente perdeu tempo em que tinha intimidade com Deus para ler a palavra de Deus. Todo mundo quer tudo alimento processado. Eu venho aqui no domingo, o pastor prega uma mensagem de 40 minutos, eu saio daqui aleluiado, e é o que resta para a minha semana. É a mesma coisa de você fazer uma refeição só por semana. Você levanta aquele dia, toma um café da manhã e fala, eu vou sobreviver com essa refeição. Não vai. Você vai estar com fome na hora do almoço, você vai estar com fome na hora da janta, você vai estar com fome na terça-feira, no domingo você vai chegar aqui escorado por alguém, amparado numa cadeira de rodas. A palavra de Deus é um alimento na tua vida, que vai fazer você levantar para a vitória, que vai tirar os medos de você, que vai te provar que Deus não vai te abandonar, porque em situações muito piores que você está vivendo, homens de Deus caminharam, foram lançados na boca dos leões, foram lançados em fornalhas de fogo, foram levados até o juízo para serem enforcados, e Deus virou o cativeiro deles, e Deus livrou eles, e Deus honrou eles. A palavra de Deus vai encher você de esperança, a palavra de Deus vai matar aquele autor que vai criar a morte. Para de entregar a tua vida nas mãos do medo, para de entregar os teus sonhos. Gente, tem vidas aqui, que eu queria governar por 30 dias assim, tipo assim, posso tomar conta da sua vida 30 dias? Se eu pego algumas vidas aqui que eu conheço, eu pego, sabe aqueles filmes que de repente, o cara troca de corpo com a mulher, não tem isso aí? Não tinha um filme assim? Ele acordava, quando ele via, o cara era moça, não quero ser moça não, pelo amor de Deus. Quero que você entenda o que acontece. Aqueles filmes que a pessoa bate a cabeça, aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Quem viu Tom Hanks, Quero Ser Grande? Lembra desse filme? Ele era pequeno, ele fica grande de repente, nem se ele amadurece. Filme mais velho que o Darcy. Com ele eu posso brincar. A gente fica vendo, eu queria assim, pegar a tua vida, empresta para mim 30 dias. 30 dias só, para dar um rumo. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Tenha intimidade com teu pai, confia nele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Hoje é um dia de festa, porque é um dia que 20 novas células recebem 20 novos líderes. E eu tenho uma palavra para cada um desses líderes. Seja forte e corajoso. Para cada líder de célula, seja forte e corajoso. Vocês vão avançar agora sobre o Jordão. Vocês vão encontrar a fortaleza de Jericó e outras fortalezas. Vocês podem encontrar inimigos maiores. O Senhor vai estar contigo. A minha oração é que vocês sejam os próximos pastores de Bom Retiro. Vai ser na célula onde você vai ensinar, aonde você vai orar, aonde você vai cuidar, aonde você vai receber testemunhos, aonde pessoas vão abrir o coração, aonde você vai curar feridas, aonde vai ter calor humano, aonde as casas serão abençoadas pela presença de Deus. A minha oração tem sido: seja forte e corajoso. Nós vamos cantar agora. Deus falou com você, querido? Levante sua mão se falou com você. Deus falou com você.
Eu vou orar por você primeiro. Você que, pastor, tem que sair do deserto e ir para a terra da promessa. Eu tenho que sair desse lugar onde eu só perco a terra do nunca. Nunca acontece, eu nunca chego lá, eu nunca venço, eu nunca prospero, eu nunca encontro a felicidade, eu nunca encontro a alegria. Eu quero sair dessa terra da infantilidade, da imaturidade. Eu quero entrar na terra que manda leite e mel. Quero entrar na terra da promessa. Chega de reclamar da vida. Chega de dar volta no deserto. Chega de ficar girando sem sair do lugar. Hora de a gente crescer. Moisés está morto. Gente, tem horas que a gente tem que olhar para trás e a gente vê que aquilo que empurrou a gente até hoje morreu. Morreu! Começar de novo. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de obedecer a Deus. É a obediência ao Senhor que vai fazer você prosperar. Não é a oração do pastor. Não é a unção do pastor. É a obediência que vai ser o componente na receita da tua vitória. Não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de caminhar de mãos dadas e fazer de novo aquilo que só você pode fazer. Eu vou orar por você. Pai querido, ninguém pode parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós essa noite nos revestimos de fé. Nós decidimos amarrar os medos no deserto e nos libertar para uma vida nova, cheia de fé. Nós deixamos para trás, Senhor Deus, tudo que tirou a nossa esperança, todos os medos, os traumas que nos machucaram, e decidimos nos encher, nos incendiar. Nós decidimos nos afogar nas promessas do Senhor. O Senhor não vai nos abandonar. E nós vamos começar de novo e de novo, fazendo com que o teu reino se expanda, fazendo com que o teu povo seja a marca indelével da tua presença aqui na terra. Nós vamos, em nome de Jesus, Pai, deixar para trás, cortar as amarras daquilo que tem nos prendido e romper com fé para um tempo de novidade que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.